Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Antes de mais nada, como de costume, deixe seu like, verifique se você já é inscrito, deixe seu comentário no final desse vídeo, e não me segue ainda no Instagram. Muito do que eu vou falar aqui eu comentei hoje cedo lá, então assim, tá perdendo oportunidade de aprender um pouco mais, né, e assistir os movimentos ao vivo, porque lá eu posto ao vivo, né. E se você tem interesse também em se tornar meu aluno, né, o link está aí na descrição, você acessa e tem todas as informações. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, pessoal, porque determinados movimentos, né, que o preço faz, é super possível da gente conseguir rastreá-los, né, conseguir visualizar antes de acontecer. E aconteceu duas situações hoje, principalmente em duas operações que eu estava posicionado, né? E todas essas leituras eu fiz lá na sala ao vivo, né? Que eu tenho uma sala ao vivo, que eu acompanho o pregão todos os dias, né? Então tudo isso aqui, pessoal, eu faço lá em tempo real. Enquanto o mercado está se movimentando aqui, eu vou fazendo a minha leitura, né? E o preço, ele de fato faz o movimento que poderia acontecer. Mais à frente eu vou explicar para vocês, né? O que acontece, pessoal? Existem regiões, né, que eu chamo de ponto de parada, né, regiões aí onde o preço ele pode segurar, e essas regiões são pontos assim relevantes que a gente não pode desconsiderar quando a gente está fazendo uma operação. E através desses pontos, a gente consegue rastrear alguns movimentos. Eu vou dar dois exemplos de duas operações que eu fiz aqui hoje e eu compartilhei elas em tempo real lá no meu Instagram, tá? O que acontece? O primeiro trade, o mercado ele estava trabalhando aqui meio esquisito, né, dentro de um processo meio que de consolidação, querendo ganhar a tendência de baixa, mas não ganhava. E aí, de repente, o que o mercado faz? Ele dá uma pancada para cima aqui e ele rompe, né, o que era a máxima do dia. E aqui, pessoal, o mercado ele faz um movimento de correção, né? Ele começa a corrigir aqui, começa a rejeitar. E aqui nesse candle 16, eu tenho uma possibilidade de compra, né, por pullback aqui, e imaginando, né, que o mercado fosse fazer um movimento de alta. Só que aí que tá, né, o ponto em questão. Aqui, pessoal, o primeiro ponto de parada que nós tínhamos, inclusive quem estava na sala ao vivo acompanhou toda essa leitura. O primeiro ponto de parada que nós tínhamos aqui era a região da máxima do dia, que todo mundo sabe é um ponto de parada. Então o preço poderia testar essa região e segurar, né? O segundo ponto de parada relevante que nós tínhamos aqui, pessoal, era essa região aqui que é a máxima do dia anterior, né? E aí o que acontece, pessoal? Tendo esses pontos de parada aí, nós podemos, né, antecipar alguns movimentos do tipo, pô, o mercado ele pode bater nessa máxima aqui, né, e devolver, porque era a máxima do dia. A gente sabe que todo teste de máxima o preço pode segurar. Ou o mercado pode bater nessa região aqui de máxima do dia anterior e segurar. Então eram dois riscos que a gente tinha. Por isso eu entrei nesse trade aqui e eu peguei um pouquinho na vantagem para eu tentar realizar uma parcial antes da máxima do dia anterior, porque eu já estava correndo o risco da máxima do dia, porque estava em cima, né? Mas eu sabia que, por exemplo, para eu conseguir pegar uma operação grande mesmo, o mercado ele ia precisar romper tanto a máxima do dia quanto a máxima do dia anterior para seguir, né? Mas nós sabemos que o preço ele pode testar essa região aqui, literalmente afundar, ou essa região aqui afundar, porque são pontos de parada. E aí que mora o segredo, porque a gente consegue entrar nessa operação já preparado, né, para que a gente consiga pelo menos realizar uma parcial ou nem entrar na operação. Porque, pô, você sabe que o mercado pode bater na máxima aqui, ele precisa romper para dar seu alvo. Então, se você não quer assumir esse risco, para que entrar? Né? Então, assim, às vezes a pessoa não entra e tá tudo certo. E olha onde que o mercado de fato segura, né? O preço ele bate exatamente na máxima do dia anterior. Aqui eu já havia feito a minha parcial e eu protegi o trade, né? E deixei um alvo final acima. Por quê? Porque eu decidi correr esse risco, né, de ver se o mercado conseguiria romper também a máxima do dia anterior para buscar meu alvo. Só que o que aconteceu? Ele não conseguiu romper e ele devolveu. Porém, é aqui que mora, né, o X da questão e o foco desse vídeo. Era um movimento totalmente previsível. Por quê? Porque eu tinha um ponto de parada aqui. A questão, pessoal, aqui é, ninguém tem bola de cristal. Se eu chego para vocês e falo assim, pô, pessoal, sabia que ele ia segurar aqui, eu tô mentindo, tá? É mentira isso. Eu tinha uma ideia de que o preço poderia segurar ali. Agora, falar que eu sabia,
Aí eu tô mentindo. Se eu soubesse, eu teria zerado toda a minha operação aqui. Não faria sentido eu tentar prolongar o meu trade, né? Então, o mercado, a gente consegue fazer algumas análises para antecipar os movimentos, né? Rastrear os movimentos que o preço pode fazer. Mas, de fato, né, a gente vai ver o movimento acontecendo quando ele chegar naquela região. Por isso que a gente faz as nossas análises. E não existe análise 100%. Então, assim, eu deixar o meu alvo acima desses pontos aqui é um risco? Mas muitos momentos o mercado, ele rompe. O foco aqui é saber que isso pode acontecer, porque tem muita gente que opera perdida. A pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe aonde que está operando, aonde que o preço pode bater e voltar. Aí do nada ela começa a ver o preço caindo aqui, ela não sabe por que caiu, ela simplesmente tomou um stop, mas ela não entendeu o porquê, né? E a gente vê exatamente o preço buscando essa região e devolvendo. Foi aonde eu consegui sair só com uma parcial. E olha como o mercado é, pessoal. Aconteceu exatamente a mesma coisa no dólar hoje, tá? E eu vou explicar para vocês. Também foi uma operação, tá? Que eu peguei. Qual que foi o meu trade aqui? Foi bem simples também. O mercado ele vem no movimento de queda, ele corrige, tá? Simples demais. Ele volta a testar fundo, começa a falhar o fundo e aí eu decido tomar uma posição aqui nessa região, tá? Aqui eu estou diante de uma quebra micro, tá? E qual que era a questão aqui, pessoal? Nós tínhamos espaço para o preço subir até mais ou menos a região aqui da mínima do dia anterior. Muito semelhante, pessoal, ao índice hoje, né? Aconteceu que foi uma coincidência isso. E aí o que acontece? O preço vem, então, eu pego meu trade aqui com risco de 12 pontos. Quando ele começa a dar 12 pontos mais ou menos aqui, eu realizo minha parcial. E aí o que eu fiz? Eu falo o seguinte, bom, eu sei que tem ponto de parada aqui, tinha uns 50% do dia, tinha um tanto de região. Mas eu quero tentar buscar 2 para 1. Deixei o meu alvo mais ou menos aqui nessa região. Tá tudo gravado lá nos stories do meu Instagram, pessoal, que eu fui gravando, né, enquanto o mercado ele estava se movimentando. Então, se você assistir esse vídeo hoje, se você quiser acompanhar lá nos stories, vocês vão ver, né? E aí, pessoal, eu fiz o trade, realizei a minha parcial e eu sabia que o preço ele poderia segurar nessa região. Tanto é, pessoal, que no momento, né, que o mercado estava nessa região, eu gravei alguns stories lá falando que estava gerando uma possibilidade de venda aqui, ó, na mínima do dia anterior. Porém, que eu não iria virar a minha mão. Esse é um padrão que eu utilizo, eu não viro a mão. Se eu estou posicionado, eu mantenho o trade até o fim. Mas eu gravei antes do movimento acontecer falando que o preço ele poderia buscar a mínima de novo, porque ele estava fazendo um pullback na mínima anterior. Então, por que a gente, né, por que eu falei que poderia dar uma venda? Basicamente, a gente consegue antecipar esse movimento porque a gente vê que o preço estava em tendência e a gente vê que o preço ele estava corrigindo numa região de interesse, numa região relevante, né? Então, esse tipo de movimento aqui é super possível a gente conseguir rastrear eles, né? Utilizando o que? Os pontos de parada e o contexto a nosso favor, né? E aí eu decidi permanecer no trade, né? Ver se o mercado conseguiria romper para dar aqui o meu alvo de 26 pontos. E acabou que ele aciona a venda aqui, né? E depois ele derrete, ó. Caiu mais ou menos aqui 37 pontos. Inclusive, eu recebi alguns directs lá no Instagram de pessoas que são alunos, outras pessoas que me acompanham, falando que pegou 30 pontos, 35 pontos nesse movimento aqui. Pô, se várias pessoas conseguem, né, visualizar um movimento desse aqui, não é possível a gente conseguir rastrear os movimentos? Só que o que eu falo, a gente precisa de quê? De conhecimento. Obviamente, né, a gente não vai sair comprando e vendendo aleatoriamente, a gente precisa entender o motivo que a gente está fazendo naquela operação. Então, observa, né, como o mercado ele vem, ele testa a região aqui, ele rejeita, né, começa a mostrar bastante briga e depois o mercado literalmente afunda, né, dando aí mais ou menos 40 pontos, mais ou menos. Só que eu quis permanecer na minha leitura e novamente sair ali com a parcial, né? Mas se eu zero, por exemplo, e viro a mão, teria, né, pego esse movimento de queda, mas é igual eu falei para vocês. Esse é um critério meu, tá? Eu não inverto mão, eu não saio de uma operação e abro outro trade, tá? São critérios meus, eu até indico isso para quem é meu aluno também, tá? Então, pessoal, como que a gente consegue, né, rastrear esse tipo de movimento? Só unindo contextualização. Eu falo todos os vídeos de contextualização aqui, pessoal. Não é possível, né, que vocês que me acompanham um tempo a mais aqui, que gostam, né, dessa forma de leitura, vocês ainda não estão estudando contexto. Pessoal, sinceramente, né, eu digo que, pô, pode colocar o que for no gráfico, mas se não tiver o mínimo de contexto, a coisa não dá certo. Por isso que, pô, todo início de vídeo, né, eu pego e divulgo aí o meu treinamento, porque
sendo bem verdadeiro, eu trabalho sempre com a verdade, né? Eu nunca vou passar algo imaginário para vocês, né? Uma coisa assim, nada a ver, entende? Os meus critérios, as minhas tomadas de posição, elas são sempre baseadas no gráfico, é sempre usando como parâmetro o que o preço está mostrando. E aí sim, né, eu vou lá e faço minha operação, né? A gente usa stop porque uma hora vai tomar stop também, mas no geral a assertividade é muito alta, né? Eu recebo muito feedback, eu é que não fico compartilhando, né? Só às vezes que eu coloco um ou outro lá no Instagram, né, para mostrar pro pessoal, mas é possível, né? E pô, o price action, a contextualização me salvou. E eu já salvei muitas pessoas também com essa contextualização. Então, foca um pouco mais, né, nessa parte de entender a leitura do preço, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir prever muitos movimentos. Prever não, isso não existe. Antecipar é a palavra melhor, tá? Então é isso, pessoal. Tamo junto, espero que o vídeo tenha sido claro e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!